Sinopse da sexta tabuleta. Enki revela um segredo aos incrédulos líderes. No Abzu perambula um ser selvagem similar aos Anunnaki. Acrescentando sua essência vital com a dos Anunnaki, lhe poderá elevar até lhe converter em um trabalhador primitivo e inteligente. A criação pertence ao Pai de todo o princípio, gritou Enlil. Só lhe daremos nossa imagem a um ser já existente, arguiu Ninma. Necessitamos urgentemente do ouro para sobreviver. Os líderes votam sim. Enki, Ninma e Ningishzida, o filho de Enki, começam os experimentos. Depois de muitos fracassos, consegue-se o modelo perfeito. Adamo, Ninma grita triunfante, minhas mãos o têm feito. Se a renomada Ninti, dama da vida, por seu turno Ninki, a esposa de Enki, ajuda a criar a Tiamat, uma fêmea terrestre. Os terrestres, sendo híbridos, emparelham-se mas não procriam. Ningishzida acrescenta 2 ramos de essência à árvore da vida dos terrestres. Ao descobrir os acontecimentos não passados, Enlil expulsa os terrestres. A dupla hélice do DNA, emblema de Ningishzida. A sexta tabuleta. Criar um trabalhador primitivo, forjá-lo pelo sinal de nossa essência. Assim disse Enki aos líderes. O ser que precisamos existe já. Assim lhes revelou Enki um segredo do Abzu. Assombrados escutaram outros as palavras de Enki. Ficaram fascinados com suas palavras. Existem criaturas no Abzu, disse Enki, que caminham eretas, sobre 2 pernas. As patas dianteiras as utilizam como braços, de mãos estão dotados. Vivem entre os animais das estepes. Não sabem vestir-se, comem novelo com a boca, bebem água dos lagos e das sarjetas. Têm todo o corpo peludo, o cabelo da cabeça é como o de um leão. Pulam com as gazelas, desfrutam com as criaturas prolíficas nas águas. Os líderes escutaram as palavras de Enki com surpresa. No Edin não se viu nenhuma criatura como essa. Disse Enlil sem poder acreditar. Faziones, no Nibiru, nossos predecessores possivelmente foram assim. Disse Ninma. É um ser. Não uma criatura. Disse Ninma. Deve ser emocionante contemplá-lo. Enki lhes levou à casa da vida. Em fortes jaulas havia uns destes seres. Ao verem que os outros ficaram a saltar, golpeavam com os punhos nas barras da jaula. Grunhiam e sopravam, não diziam palavras. São macho e fêmea. Disse Enki. Têm masculinidade e feminilidade, procriam como nós, vindos de Nibiru. Ningishzida, meu filho, comprovou sua essência de elaboração. É similar à nossa, como 2 serpentes entrelaçadas. Nossa essência vital se combinará com a deles, nosso sinal ficará sobre eles, criará-se um trabalhador primitivo. Compreenderá nossas ordens, dirigirá nossas ferramentas, levará a cabo os trabalhos duros nas escavações, dará alívio aos Anunnaki no Abzu. Assim falava Enki, com entusiasmo, suas palavras soavam excitadas. Enlil vacilava ante as palavras. É um assunto de grande importância. Faz muito que se aboliu a escravidão em nosso planeta. Os escravos são as ferramentas, não outros seres. Quer trazer para a existência uma nova criatura, não existente previamente. A criação só está em mãos do Pai de todo o princípio. Assim disse Enlil, opondo-se. Suas palavras eram severas. Enki respondeu a seu irmão. Não escravos, a não ser ajudantes é meu plano. O ser já existe. Disse Ninma. O plano consiste em lhe dar mais capacidade. Não se trata de fazer uma nova criatura, mas sim de fazer mais a nossa imagem já existente. Disse Enki persuasivamente. Com poucas mudanças se pode conseguir, só se necessita uma gota de nossa essência. É este um assunto grave, e não é de meu agrado. Disse Enlil. Vai contra as regras da viagem de planeta em planeta, proibiu-se pelas regras da vinda à Terra. Nosso objetivo era obter ouro, não era substituir ao Pai de todo o princípio.
Depois de falar assim Enlil, Ninma foi a que lhe respondeu: Irmão Miel. Disse Ninma a Enlil: o Pai de todo princípio nos dotou de sabedoria e entendimento. Para que propósito se nos aperfeiçoou deste modo, se não ser para fazer o máximo uso disso? O Criador de tudo encheu nossa essência vital de sabedoria e entendimento, para que fôssemos capazes de fazer qualquer uso disso. Não é isso para o que fomos destinados. Assim foram as palavras que Ninma dirigiu a seu irmão Enlil. Com isso que nos concedeu em nossa essência, aperfeiçoamos ferramentas e carros, fizemos em pedacinhos as montanhas com as armas de terror, e os céus curamos com ouro. Assim disse Ninurta à sua mãe. Com a sabedoria não vamos criar novos seres, a não ser a forjar novas ferramentas, vamos aliviar o trabalho com novas equipes, não com escravos. Lá onde nosso entendimento nos leve, a isso fomos destinados. Assim disse Ningishzida, estava de acordo com Enki com Ninma. Não podemos impedir que se usem os conhecimentos que possuímos. Disse Ningishzida. Certamente, o destino não pode ser alterado, desde o começo até o final foi determinado. Disse-lhes Enlil. É destino, ou é sorte, o que nos trouxe para este planeta, a tirar ouro das águas, a pôr a trabalhar nas escavações aos heróis Anunnaki, a estar negando a criação de um trabalhador primitivo. Essa, meus parentes, é a questão. Assim, com gravidade, disse Enlil. É destino, é sorte? Isso é o que terá que decidir. Está ordenado desde o começo, ou é algo pelo que devemos nos decidir? Decidiram expor o assunto ante Anu. Anu apresentou o assunto ante o conselho. Consultou-se aos anciões, aos sábios, aos comandantes. As discussões foram largas e amargas, disseram-se palavras de vida e morte, de sorte e destino. Há alguma outra forma de obter ouro? A sobrevivência está em perigo. Se tiver que obter ouro, que se elabore o ser. Decidiu o conselho. Que Anu deixe a um lado as regras das viagens planetárias, que se salve Nibiru. A decisão se transmitiu do palácio de Anu até a Terra. A Enki encantou. Que Ninma seja a minha ajudante, tem conhecimentos destes assuntos. Assim disse Enki. Olhava Ninma com desejo. Assim seja. Disse Ninma. Assim seja. Disse Enlil. Através do Innuji se anunciou a decisão aos Anunnaki no Abzu. Até que se consiga o ser, tem que voltar voluntariamente para o trabalho. Disse. Houve decepção. Não houve rebelião. Os Anunnaki voltaram para o trabalho. Na Casa da Vida, no Abzu, Enki explicou a Ninma como elaborar o ser. Levou Ninma a um lugar entre as árvores, era um lugar de jaulas. Nas jaulas havia estranhas criaturas, algo que ninguém tinha visto em liberdade. Tinham a parte superior de uma espécie, a parte inferior de outra criatura. Enki mostrou a Ninma criaturas de duas espécies combinadas por suas essências. Voltaram para a Casa da Vida, levaram-na a um lugar limpo com um brilhante resplendor. No lugar limpo, Ningishzida explicou a Ninma os segredos da essência vital, como se pode combinar a essência de duas espécies, ele lhe mostrou. As criaturas das 3 jaulas são muito estranhas, são monstruosas. Disse Ninma. Sim, são. Respondeu Enki. Obter a perfeição, para isso te necessita. Como combinar as essências, quanto delas, quanto disso reunir, em que útero começar a concepção, em que útero deverá dar à luz? Para isso se necessitam seus conhecimentos de ajuda e cura. Necessitam-se os conhecimentos de alguém que tenha dado à luz, de alguém que seja a mãe. No rosto de Ninma havia um sorriso. Recordava bem as 2 filhas que tinha tido com Enki. Ninma fiscalizou com Ningishzida as fórmulas sagradas que se guardavam secretamente nos me, perguntava-lhe como se fez isto e aquilo. Examinou as criaturas das 3 jaulas, contemplou as criaturas bípedas. As essências se transmitem por inseminação de um macho a uma fêmea. Os 2 fios entrelaçados se separam e combinam para forjar uma descendência.
Que um varão Anunnaki fecunde a uma fêmea bípede, que nasça uma descendência de combinação. Assim disse Ninma. Isso tentamos, mas houve falhas. Respondeu-lhe Enki. Não houve concepção, não houve parto. Vem agora o relato de como se criou o trabalhador primitivo, de como Enki e Ninma, com a ajuda da Ningishzida, forjaram o ser. Terá que tentar conseguir outra forma de mesclar as essências, disse Ninma. Terá que encontrar outra forma de combinar os dois fios das essências, para que não resulte danificada a porção da Terra. Tem-se que configurar para que receba a nossa essência gradualmente. Só se poderia tentar pouco a partir das fórmulas, da essência do Nibiru. Ninma preparou uma mescla em um recipiente de cristal, pôs com muito cuidado o óvulo de uma fêmea bípede, junto com o que continha a semente Anunnaki, fecundou o óvulo, inseriu de novo o óvulo na matriz da fêmea bípede. Desta vez houve concepção, havia um parto em florações. Os líderes esperaram o tempo previsto para o nascimento, esperavam os resultados com o coração cheio de ansiedade. O tempo previsto se cumpriu, mas não houve nascimento. Desesperada, Ninma fez um corte. O que tinha sido concebido extraiu com tenazes. Era um ser vivo. Enki exclamou com regozijo. Conseguimos-lo! Gritou Ningishzida jubiloso. Ninma sustentava em suas mãos ao recém-nascido, mas ela não estava cheia de gozo. O recém-nascido tinha cabelo por toda parte, sua parte superior era como as das criaturas da terra, as partes inferiores se pareciam mais às dos Anunnaki. Deixaram que a fêmea bípede cuidasse do recém-nascido, que mamasse seu leite. O recém-nascido cresceu rápido, o que no Nibiru era um dia, era um mês no Abzu. O menino da terra se fez mais alto, não era a imagem dos Anunnaki. Suas mãos não se adaptavam às ferramentas, e não emitia mais que grunhidos. Temos que voltar a tentá-lo, disse Ninma. Terá que ajustar a mescla. Me deixem ensaiar com-os. Me deixem que faça o esforço com este ou aquele. Com a ajuda de Enki e de Ningishzida repetiram os procedimentos. Ninma considerou cuidadosamente as essências dos tomou um pouco de um deles, tomou um pouco de outro deles, logo fecundou na terrina de cristal o óvulo da fêmea da terra. Houve concepção, quando se cumprisse o tempo haveria nascimento. Este se parecia mais aos Anunnaki. Deixaram que a mãe lhe desse de mamar, deixaram que o recém-nascido se convertesse em menino. Por seu aspecto, era atrativo. Suas mãos estavam conformadas para sustentar ferramentas. Puseram à prova seus sentidos, encontraram-nos deficientes. O menino da terra não podia ouvir, sua visão era vacilante. Uma e outra vez, Ninma reajustou as mesclas, das fórmulas tomou pingos e partes. Um ser tinha os pés paralisados, a outro gotejava o sêmen, a outro tremiam as mãos, a outro lhe funcionava mal o fígado. Outro tinha as mãos muito curtas para alcançar a boca, outro não tinha os pulmões adequados para respirar. Enki estava decepcionado com os resultados. Não conseguimos o trabalhador primitivo, disse a Ninma. Estou descobrindo através de ensaios o bom ou mau neste ser, respondeu Ninma a Enki. Meu coração anima-me a que siga tentando-o. Uma vez mais, Ninma fez uma mescla. Uma vez mais, o recém-nascido era deficiente. Possivelmente o déficit não se encontre na mescla, disse-lhe Enki. Possivelmente o impedimento não esteja nem no óvulo da fêmea nem nas essências. Pelo que a terra mesma está forjada, possivelmente seja isso o que falta. Não use um recipiente de cristais de Nibiru, faz-o da argila da terra. Assim disse Enki, em posse de grande sabedoria, a Ninma. Possivelmente se requeira o que a própria mescla da terra, de ouro e cobre. Assim animou Enki, que sabe coisas, a Ninma, para que usará a argila do Abzu. Na casa da vida, Ninma fez um recipiente, o fez com a argila do Abzu.
como um banho purificador, conformou o recipiente, para fazer dentro dele a mescla. Pôs com cuidado o óvulo de uma fêmea terrestre, de uma bípede, no recipiente de argila. Pôs no recipiente a essência vital extraída do sangue de um Anunnaki. Através das fórmulas, dirigiu isso à essência e pouco a pouco e com mesura foram acrescentadas ao recipiente. Depois, inseriu o óvulo assim fertilizado na matriz da fêmea terrestre. A concepção. Anunciou alegre Ninma. Esperaram o tempo do nascimento. Quando se cumpriu o tempo, a fêmea terrestre começou a parir um menino. Um recém-nascido estava a ponto de chegar. Ninma extraiu o recém-nascido com as mãos. Era um varão. Em suas mãos sustentou ao menino. Enki e Ningishzida estavam presentes. Os 3 líderes puseram-se a rir alegremente. Enki e Ningishzida se davam palmadas nas costas. Ninma e Enki se abraçaram e se beijaram. Suas mãos o têm feito. Disse-lhe Enki com um brilho nos olhos. Deixaram que a mãe desse de mamar ao recém-nascido. Este cresceu mais rápido que um menino de Nibiru. O recém-nascido progrediu de mês em mês, passou de bebê a menino. Seus membros eram adequados para o trabalho. Falar não sabia, não compreendia as palavras, emitia grunhidos e bufos. Enki valorou o assunto, tomou em consideração o que se tinha feito em cada passo e em cada mescla. De tudo que tentamos e trocou, há uma coisa que nunca se alterou. Disse a Ninma. Sempre se inseriu o óvulo fertilizado na matriz de uma fêmea terrestre. Possivelmente seja a obstrução que fica. Assim disse Enki. Ninma olhou Enki, contemplou-o desconcertada. O que, na verdade, está dizendo? Dele, exigia ela uma resposta. Estou falando da matriz que dá a luz. Respondeu Enki. De quem nutre o óvulo fertilizado, de quem dá a luz. Para que seja nossa imagem e semelhança, possivelmente se necessite uma matriz Anunnaki. Na casa da vida houve silêncio. Enki estava pronunciando palavras nunca antes escutadas. Olharam-se um ao outro, estavam pensando no que poderia estar pensando o outro. Sábias são suas palavras, irmão Miel. Disse Ninma por fim. Possivelmente se inseriu a mescla correta na matriz equivocada. Agora bem, onde está a fêmea entre os Anunnaki que ofereça sua matriz, para criar possivelmente ao trabalhador primitivo perfeito, para levar possivelmente um monstro em seu ventre? Assim disse Ninma, com a voz tremente. Deixa que pergunte a Ninki, minha esposa. Disse Enki. Convoquemos ela à casa da vida, para expor o assunto ante ela. Estava se voltando para partir quando Ninma lhe pôs a mão no ombro. Não. Não. Disse a Enki. Eu fiz as mesclas, a recompensa e o perigo devem ser meus. Serei eu a que proporcione a matriz Anunnaki, a que confronte o bom ou o mal fado. Enki inclinou a cabeça, abraçou-a brandamente. Assim seja. Disse-lhe. Fizeram a mescla no recipiente de argila, uniram o óvulo de uma fêmea terrestre com a essência masculina Anunnaki. Enki inseriu o óvulo fertilizado na matriz de Ninma. Houve concepção. O tempo, concebido por uma mescla, quanto durará? Perguntaram-se um ao outro. Serão 9 meses de Nibiru. Serão 9 meses da Terra. Depois que na Terra, antes que no Nibiru, chegou o parto. Ninma deu à luz a um varão. Enki sustentou entre suas mãos ao menino. Era a imagem da perfeição. Deu umas palmadas nas partes traseiras do menino. O recém-nascido emitiu os sons adequados. Passou o recém-nascido a Ninma. Ela o levantou entre suas mãos. Minhas mãos o têm feito. Exclamou vitoriosa. Vem agora o relato de como lhe pôs por nome Adamo, e de como se fez Tiamat para ele, uma contraparte fêmea. Os líderes examinaram com atenção o aspecto e os membros do recém-nascido. Suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos, tinha os membros adequados, conformados como pernas na parte inferior e como mãos na parte superior.
Não era peludo como os selvagens, seu cabelo era negro escuro, sua pele era tersa, pura, limpa, brilhante, tersa como a pele dos Anunnaki. A cor de seu sangue era vermelho escuro, do mesmo tom que a argila do Abzu. Olharam sua parte íntima. Sua forma era estranha, a parte dianteira estava envolta com uma pele. A diferença da parte íntima dos Anunnaki, pendurava-lhe uma pele da parte dianteira. Que o terrestre se distingua de nós, os Anunnaki, por esta pele. Disse Enki. O recém-nascido começou a chorar. Ninma o estreitou contra seu peito. Deu-lhe o peito, o menino ficou a chupar do peito. Conseguimos a perfeição. Disse Ninjishzida eufórico. Enki olhava fixamente a sua irmã. Não estava vendo Ninma e a um ser, a não ser a mãe e filho. Por ali um nome? Perguntou Enki. É um ser. Não uma criatura. Ninma pôs sua mão sobre o corpo do recém-nascido, acariciou com seus dedos sua vermelha e escura pele. Chamarei-lhe Adamo. Disse Ninma. Que como a argila da terra é, esse será seu nome. Fizeram um berço para o recém-nascido Adamo, puseram-no em um rincão da casa da vida. Verdadeiramente, conseguimos um modelo de trabalhador primitivo. Disse Enki. Agora se necessita um exército de trabalhadores como ele. Recordou-lhes Ninjishzida a seus maiores. Na verdade, será um modelo, por isso a ele se refere, será tratado como um primogênito, do duro trabalho lhe protegerá, só sua essência será como um molde. Assim disse Enki. Ninma ficou muito satisfeita com seu decreto. Que matrizes levarão os óvulos fertilizados a partir de agora? Perguntou Ninjishzida. Os líderes ponderaram o assunto. Ninma ofereceu uma solução. Ninma reuniu as curadoras de sua cidade, Shrubak. Explicou-lhes o trabalho que se requeria delas, levou-as até o berço de Adamo, para que apreciassem ao recém-nascido terrestre. Não é um mandato levar a cabo este trabalho. Disse-lhes Ninma. Seu próprio desejo é a decisão. Das Anunnaki reunidas, 7 se adiantaram, 7 aceitaram a tarefa. Que se recordem seus nomes para sempre. Disse Ninma a Enki. Seu trabalho é heróico, graças a elas nascerá uma raça de trabalhadores primitivos. As 7 que se adiantaram, cada uma anunciou seu nome. Ninjishzida registrou os nomes. Ninima, Shoziana, Ninmada, Nimbara, Ninmut, Muzardu e Ninguna. Estes foram os nomes das 7 que, por desejo próprio, mães de nascimento foram ser. Para conceber e levar terrestres em suas matrizes, para criar trabalhadores primitivos. Em 7 recipientes, feitos de argila do Abzu, Ninma pôs óvulos das fêmeas bípedes, Ninma extraiu a essência vital de Adamo, inseriu-a pouco a pouco nos recipientes. Depois, fez uma incisão nas partes masculinas de Adamo para deixar sair uma gota de sangue. Seja isto um signo de vida. Proclame-se sempre que carne e alma se combinaram. Apertou as partes masculinas para que sangrassem, uma gota de sangue acrescentou em cada recipiente para a mescla. Nesta mescla de argila, o terrestre e o Anunnaki se enlaçarão. Assim disse Ninma, um encantamento pronunciou. A unidade as 2 essências, uma do céu, uma da terra, juntas se levarão, a da terra e a de Nibiru, e enlaçarão-se por parentesco sanguíneo. Isto pronunciou Ninma. Ninjishzida também tomou nota de suas palavras. Os óvulos fertilizados se inseriram nas matrizes das heroínas iluminadas. Houve concepção. Por antecipado, calculou-se o tempo previsto. No tempo previsto, tiveram lugar os partos. No tempo previsto, nasceram 7 terrestres varões, seus rasgos eram os adequados, emitiam bons sons, foram amamentados pelas heroínas. Criaram-se 7 trabalhadores primitivos. Disse Ninjishzida. Repita o procedimento, que 7 mais assumam o trabalho. Meu filho. Disse-lhe Enki.
Nem sequer de 7 em 7 será suficiente, fariam falta muitas heroínas curadoras, seu trabalho deste modo se faria eterno. Certamente, é um trabalho muito exigente, é pouco menos que insuportável. Disse-lhes Ninma. Temos que fazer fêmeas. Disse Enki, para que sejam os casais dos varões. Que se conheçam, para que os dois se façam uma só carne. Que procriem por si só, que façam sua própria prole, que por si mesmos façam nascer trabalhadores primitivos, para relevar as mulheres Anunnaki. Tem que trocar as fórmulas, me ajustaria de varão a fêmea. Assim disse Enki a Ningishzida. Para fazer um casal para o Adamo, é necessário a concepção na matriz de uma Anunnaki. Assim lhe respondeu Ningishzida a seu pai Enki. Enki dirigiu seu olhar para Ninma. Antes que ela pudesse falar, ele levantou a mão. Deixa que esta vez chame a minha esposa Ninki. Disse com voz poderosa, se estiver disposta, que ela crie o molde para a fêmea terrestre. Ao Abzu, a casa da vida, chamaram Ninki, mostraram ao Adamo, explicaram tudo, deram-lhe explicações do trabalho que se requeria, deram-lhe conta do êxito e do perigo. Ninki estava fascinada com o trabalho. Faça-se. Disse-lhes. Ningishzida fez os ajustes das fórmulas me, com a mescla se fertilizou um óvulo. Enki o inseriu na matriz de sua esposa. Fê-lo com muito cuidado. Houve concepção. No tempo previsto, Ninki ficou de parto. Não houve nascimento. Ninki contou os meses, Ninma contou os meses. O 10º mês, um mês de maus fados, começaram a chamar. Ninma, a dama cuja mão tinha aberto matrizes, fez uma incisão com um cortador. Levava a cabeça coberta, levava amparos nas mãos. Fez a abertura com destreza, o rosto se iluminou de repente. O que havia na matriz, da matriz saiu uma fêmea. Deste a luz a uma fêmea. Disse-lhe com regozijo a Ninki. Examinaram com atenção o aspecto e os membros da recém-nascida, suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos, tinha os membros adequados, conformados como pernas na parte inferior e como mãos na parte superior. Não era peluda, como as areias da praia era a cor de seu cabelo, sua pele era tersa, era como a dos Anunnaki em textura e em cor. Ninma sustentou em suas mãos a menina. Deu-lhe uma palmada na parte traseira. A recém-nascida emitiu os sons adequados. Passou a recém-nascida Ninki, a esposa de Enki, para que a amamentasse, nutrisse e a cuidasse. Por ali nome? Perguntou-lhe Enki a sua esposa. É um ser. Não uma criatura. Está feita à sua imagem e semelhança, está feita à perfeição. Obtiveste um modelo para trabalhadoras fêmeas. Ninki pôs a mão sobre o corpo da recém-nascida, acariciou sua pele com os dedos. Tiamat será seu nome, a mãe da vida. Disse Ninki. Será chamada como o planeta de antigamente, do qual se forjaram a terra e a lua, das essências vitais de sua matriz se moldaram outras iluminadas, dará assim a vida a uma multidão de trabalhadores primitivos. Assim disse Ninki. Outros pronunciaram palavras de acordo. Vem agora o relato de Adamo e Tiamat no Edim, e de como lhes deu conhecimento da procriação e ao Abzu foram expulsos. Depois de que fora feita Tiamat na matriz de Ninki, em 7 recipientes feitos de argila do Abzu, pôs Ninma óvulos de fêmeas bípedes. Extraiu a essência vital de Tiamat e a inseriu nos recipientes. Nos 7 recipientes, feitos de argila do Abzu, Ninma formou a mescla, pronunciou encantamentos, como requeria o procedimento. Nas matrizes das heroínas iluminadas se inseriram os ovaloides fertilizados. Houve concepção, no tempo previsto houve iluminações, no tempo previsto, nasceram 7 fêmeas terrestres. Seus rasgos eram os adequados, emitiam bons sons. Assim se criaram as 7 homólogas femininas dos trabalhadores primitivos. Os 4 líderes criaram 7 varões e 7 fêmeas.
Depois de serem assim criados os terrestres, inseminem os varões as fêmeas, que os trabalhadores primitivos tenham descendência por si mesmos. Assim disse Enki a outros. Depois do tempo previsto, os descendentes terão outros descendentes. Abundante será o número de trabalhadores primitivos. Eles levarão os trabalhos duros dos Anunnaki. Enki, Ninki, Ninma e Ningishzida estavam contentes. Beberam do elixir do fruto. Fizeram-se jaulas para os sete e puseram-nas entre as árvores. Que cresçam juntos, alcancem a virilidade e a feminilidade, inseminem os varões as fêmeas, tenham descendência por si mesmos. Assim se diziam uns aos outros. Quanto ao Adamo e a Tiamat, lhes protegerá dos duros trabalhos das escavações, lhes levemos ao Edim, para mostrar ali nossa obra aos Anunnaki. Assim disse Enki a outros. Com isto coincidiram outros. Ao Eridu, a cidade do Enki no Edim, foram levados Adamo e Tiamat. Lhes construiu uma morada em um recinto, para que pudessem vagar por ali. Os Anunnaki do Edim vieram a vê-los, vieram do lugar de aterrissagem. Enlil veio a vê-los. Seu desgosto diminuiu ante sua visão. Ninurta veio a vê-los. Ninlil também. Da estação de passagem no Lamo, Marduk, o filho do Enki, também baixou a ver. Era uma visão da mais surpreendente, uma maravilha das maravilhas. Suas mãos o têm feito, disseram os Anunnaki aos ferreiros. Os Igigi, que foram e vinham entre a terra e Lamo, estavam todos espectadores também. Fazendo-se trabalhadores primitivos, nossos dias de esforços chegarão a um fim. Assim diziam todos. No Abzu, os recém-nascidos cresceram, os Anunnaki esperavam ansiosamente sua maturação. Enki era o supervisor, Ninma e Ningishzida também chegaram. Nas escavações, os Anunnaki se queixavam, cedendo o passado à paciência à impaciência. Enki perguntava frequentemente ao Enlil, o supervisor. Este lhe transmitia os protestos, pedindo trabalhadores primitivos. À volta da Terra cresceram em número, atrasava-se a maturidade dos terrestres. Observou-se que entre as fêmeas não havia concepção, não havia nascimentos. Ningishzida se fez um assento de erva junto às jaulas de entre as árvores. Esteve observando aos terrestres dia e noite para determinar suas ações. Na verdade, viu-os emparelhar-se. Os varões inseminavam as fêmeas. Mas não havia concepção, não havia nascimentos. Enki ponderou o assunto em profundidade, refletiu sobre as criaturas combinadas. Nenhuma delas teve descendência. Ao combinar duas espécies, criou-se uma maldição. Disse Enki aos demais. Examinemos de novo as essências de Adamo e Tiamat. Disse Ningishzida. Estudemos pouco a pouco seus para averiguar o que está mal. No Shrubak, na casa da cura, contemplaram-se as essências de Adamo e Tiamat, compararam-se com as essências vitais de varões e fêmeas Anunnaki. Ningishzida separou as essências como duas serpentes entrelaçadas, as essências estavam dispostas como 22 ramos em uma árvore da vida, suas porções eram comparáveis, determinavam adequadamente as imagens e semelhanças. 22 eram em número, não incluíam a capacidade de procriar. Ningishzida mostrou aos outras duas porções da essência presentes nos Anunnaki. Uma masculina, outra feminina. Sem elas, não havia procriação. Assim os explicava ele a eles. Nos moldes de Adamo e Tiamat, na combinação não se incluíram. Ninma escutou isto e ficou muito preocupada, Enki se viu cheio de frustração. O clamor no Abzu é grande, está se preparando de novo o motim. Assim disse-lhes Enki. Terá que procurar trabalhadores primitivos, para que não se deixe de extrair ouro. Ningishzida, perito nestes assuntos, propôs uma solução. A seus maiores, Enki e Ninma, disse-lhes em um sussurro na casa da cura. Entre todos, fizeram sair as heroínas que ajudavam a Ninma, fecharam as portas atrás deles, e ficaram os três a sós com os dois terrestres.
Ninjishida fez descer um profundo sonho sobre os outros 4. Aos 4 os fez insensíveis. Da costela de Enki extraiu a essência vital. Na costela de Adamo inseriu a essência vital de Enki. Da costela de Ninma extraiu a essência vital. Na costela de Tiamat inseriu a essência vital. Ali onde se fizeram as incisões, Ninjishida fechou a carne depois. Logo, Ninjishida despertou os 4. Já parece. Declarou com orgulho. À árvore da vida deles se lhe acrescentaram 2 ramos, com forças procriadoras se entrelaçaram agora suas essências vitais. Deixemos eles vagarem livremente, que se conheçam entre si como uma carne única. Disse Ninma. Nos hortas do Edim ficou ao Adamo e a Tiamat para que vagassem livremente. Tomaram consciência de sua nudez, fizeram-se conscientes de sua virilidade e sua feminilidade. Tiamat se fez um avental de folhas, para distinguir-se das bestas selvagens. Enlil passeava pela horta com o calor do dia, desfrutava das sombras. Encontrou-se de improviso com o Adamo e com Tiamat, deu-se conta dos aventais com os que cobriam seu baixo ventre. O que significa isto? Perguntou Enlil. Enki lhe convocou para explicar-lhe. Enki explicou a Enlil o assunto da procriação. Os 7 fracassaram, admitiu a Enlil. Ninjishida examinou as essências vitais. Fazia falta uma combinação adicional. Grande foi o aborrecimento de Enlil, furiosas eram suas palavras. Nada de tudo isto era de meu agrado, eu me opunha a que atuássemos como criadores. O ser que necessitamos já existe. Isso disse você, Enki. Tudo o que temos que fazer é pôr nosso sinal nele, para assim forjar aos trabalhadores primitivos. As mesmas heroínas curadoras as têm feito correr riscos, ao Ninma e ao Nin que lhes pôs em perigo, tudo em vão, sua obra era um fracasso. Agora deste a estas criaturas as últimas porções de nossa essência vital, para que sejam como nós no conhecimento da procriação, possivelmente para lhes conferir a eles nossos ciclos vitais. Assim, com palavras iradas, falou Enlil. Enki chamou a Ninma e a Ninjishida para apaziguar com suas palavras a Enlil. Meu senhor Enlil, disse Ninjishida. Receberam o conhecimento da procriação, mas não lhes deu o ramo da larga vida em sua árvore essencial. Depois falou Ninma, disse a seu irmão Enlil. Que escolha tínhamos, irmão meu? Que acabasse tudo no fracasso, que confrontasse Nibiru sua fatídica sorte, tentar, e fazer que assumam o trabalho os terrestres através da procriação. Então, que estejam onde lhes necessita. Disse Enlil furioso. Ao Abzu, longe do Edim, sejam expulsos.